Aqui começa o programa Cidade Brasil. Eu sou Hamilton Cidade. No programa de hoje, eu recebo Jacinta Manso, diretora da Caixa Portuguesa de Montreal, que vem falar um pouco das ações da Caixa e nos fazer descobrir essa instituição bancária que fala a nossa língua em Montreal. Logo depois, duas irmãs de talento no nosso programa. Recebo Jussara Bello, cantora, e Edwige Bello, artista plástica, nascidas na Suíça, que tive o privilégio de conhecê-las em um vernissage organizado aqui em Montreal. Logo depois, vamos com imagens externas com a nossa repórter Silvinha George, que esteve presente no coquetel de abertura do Centro Cultural comandado pelo mestre Peninha, grande mestre da capoeira, juntamente com Marcos Brasil, dançarino e coreógrafo. Fiquem sintonizados no programa Cidade Brasil, que está começando agora. Sejam bem-vindos ao programa Cidade Brasil. Hoje recebo Jacinta Manso, diretora da Caixa Portuguesa de Montreal, que vai nos falar um pouco mais dessa instituição presente em Montreal há mais de 46 anos. Jacinta, seja bem-vinda ao programa Cidade Brasil. Muito obrigada, Hamilton. Só o facto de ouvir esse brasileiro, que é um português que é cantado, me dá gosto de estar aqui no seu programa. Já dá toda uma interação, né, Jacinta? É verdade. Eu tenho mesmo vontade de imitar o brasileiro. Mas é bom, vamos fazer uma troca. Eu falo o português de Portugal, tu faz o português do Brasil. É exatamente. Mas isso que é importante para nós nos entendermos, né? Exato, nós vamos nos entender, de certeza Jacinta, absoluta. Diretora da Caixa Portuguesa de Montreal, Caixa de Jardins Portuguesa de Montreal. Conta pra gente um pouco do histórico da Caixa. Ora, a história da Caixa é uma história muito bonita, primeiro, porque foi um punhado de portugueses que decidiu fundar esta Caixa. Ao princípio, como todos os portugueses, quando saem fora do país, gostam de ter a sua casa e serem proprietários. E, portanto, era para ser uma cooperativa de habitação que acabou por se transformar numa cooperativa financeira. É uma cooperativa financeira conhecida pela maior parte dos portugueses. Espero mesmo que por todos, embora nem todos tenham conta connosco, o que é uma pena, de facto. E neste momento eu sei que a comunidade brasileira está em força em Montreal e eu gostava de os convidar a conhecer as nossas instalações. E para mim a Caixa chama-se Caixa Portuguesa e para mim os brasileiros são portugueses. São portugueses porque primeiro falam a língua portuguesa. Falamos o mesmo idioma. Exatamente, e eu penso que como a vossa imigração é uma imigração recente, que quando chegam a um país que não é o Brasil e não é quente, quentinho como o Brasil, que gostam pelo menos de ter o quente na língua, isto é, o entrar numa instituição e ter a certeza que essa instituição lhes vai falar a própria língua. Assim, eu convido, na realidade, todos os brasileiros a virem abrir conta connosco. Podem ter a certeza que são sempre bem-vindos e falamos na vossa língua. E é isso que nós queremos, né? E mais, eu tenho sempre empregados brasileiros, porque para mim um brasileiro é um português. Se ele não é filho de pais portugueses, é neto de portugueses. Que é primordial. Agora, existem algumas coisas que eu acho interessantes nós esclarecemos aos nossos telespectadores. Por exemplo, qual é a diferença de um banco e uma caixa? Porque isso é interessante para as pessoas ficarem sabendo. Bom, um banco é fundado pelos acionistas. Os acionistas têm ações no banco e são eles que, no fim, vão ter os lucros dos depósitos e dos financiamentos que se fazem e dos investimentos que se fazem. Nunca é a própria pessoa, o cliente, que vai ter o benefício que o banco tem. Numa caixa, é uma cooperativa, e a cooperativa pertence aos seus membros, portanto, quem são os membros são os depositantes. E os depositantes, que somos nós todos, toda a gente tem um bocadinho do tijolo da caixa, é o dono da instituição. E eles têm o direito de decidir o que é que se faz nessa instituição através de uma Assembleia Geral anual que se faz todos os anos no mês de abril, onde nós damos um relatório de contas, onde nós dizemos a todos os membros que não são, porque há uma distinção também entre um membro regular e um membro auxiliar.
E eu vou fazer este pequeno à parte só para vocês verem a diferença. O membro regular somos nós, os portugueses. Mas como nós estamos situados no Boulevard São Laurent e há outras nacionalidades, vocês sabem que o Quebec é vasto. É vasto, uma série de e tem um nacionalidades. conjunto de nacionalidades impressionante. E, portanto, se eles nos baterem à porta para abrir uma conta, nós não vamos dizer que não. Simplesmente essas pessoas não têm direito a voto na Assembleia. Só tem direito a voto o português e o português de origem portuguesa, portanto, o brasileiro tem direito a voto. Ora, a diferença é bastante grande. No banco, os donos são os acionistas, na Caixa, os donos são os depositantes, são aqueles que abrem conta connosco. Tudo aquilo que a Caixa pode oferecer. E para fazer parte integrante da instituição. Que, por sinal, a instituição também tem tipo como missão ajudar, digamos... Exatamente. Ora bem, e tem como missão ajudar todas as instituições, o nosso meio. O qual é o nosso meio? O meio é o meio português. As nossas instituições, as nossas associações, os nossos pobres, os nossos estudantes. E falando dos nossos estudantes... Justamente de estudantes, Exato. que eu acho um assunto muito interessante, nós vamos a uma pausa comercial e logo depois nós vamos voltar para explicar um pouco mais das ações da Caixa para justamente ajudar os estudantes da nossa comunidade. O programa Cidade Brasil volta já já. De volta ao programa Cidade Brasil, hoje recebendo a diretora da Caixa Portuguesa de Montreal, Jacinta Manso. Vamos falar agora sobre a questão dos programas para estudantes que a Caixa pode oferecer. Temos um programa de bolsas de estudo para os estudantes universitários e também para os estudantes do CEGEP. Além disso, nós ajudamos qualquer estudante que não tenha meios financeiros para poder estudar e que, de facto, nos peça ajuda. Nós podemos comprar livros, nós podemos ajudar nas propinas. Portanto, isso é essencialmente importante. Isso é incentivar a comunidade. E é não só incentivar a comunidade, é sobretudo incentivar os jovens. Nós queremos ir buscar a juventude. A juventude é que é o futuro da nossa instituição. Sem eles, nós não temos futuro. E a Caixa, para garantir a sua perenidade, tem de facto que ir buscar esta gente. E, sobretudo, os jovens brasileiros. Sim. E agora, já que nós estamos falando em jovens brasileiros, Jacinta, por exemplo, tem algum jovem agora que está assistindo o programa Cidade Brasil, que esteja em Montreal, ou esteja no Brasil, ou em qualquer lugar hoje com o mundo interligado com a internet, mas que está vindo para Montreal e quer abrir uma conta na Caixa Portuguesa. Que, por sinal, eu indico... É muito interessante. Eles podem, inclusive, abrir a conta à distância. Vão ao sítio da Desjardins, procuram a Caixa Portuguesa e podem começar a abrir a conta já no estrangeiro. É interessante porque quando chegam, a conta já está aberta. É só depois virem à Caixa, fazerem os seus depósitos, damos a carta do guichê automático para as pessoas poderem utilizar, porque nós damos imediatamente a carta no momento da abertura da conta. E, inclusive, podemos dar uma carta de crédito. Garantimos, inclusivamente, durante os primeiros 3 meses, quando as pessoas não têm ainda um plano de saúde feita, um seguro para os primeiros 3 meses de entrada no Canadá para esses jovens. Incluindo esses jovens tendo conta connosco e sendo portugueses, brasileiros portugueses de origem portuguesa, porque são todos, então, nesse caso, eles também podem aplicar para as bolsas da Caixa. As bolsas de estudo da Caixa. As bolsas de estudo da Caixa. Podem também aplicar para as bolsas de estudo da Desjardins, mas sobretudo para as nossas, que nós estamos aqui é para ajudar a juventude. Claro. Por exemplo, eu sempre costumo perguntar, uma pessoa que esteja agora assistindo o programa, que vem somente para estudar, depois a gente nunca sabe se vai fazer o processo de imigração para ficar... Essa pessoa também pode abrir uma conta na Caixa? Claro que pode. Nós temos as contas em que a pessoa tem o seu número de segurança social, que é o número do trabalho, para a pessoa poder trabalhar, mas a partir do momento em que eles tenham uma carta de entrada legal no Canadá, nós podemos abrir a conta. Aliás, a pessoa tem que ter uma conta para poder funcionar dentro do país. Incluindo, nós temos também um programa para a compra da primeira habitação. Muito importante falar sobre isso. Habitualmente, o português, quando sai do país, a primeira coisa que quer fazer é comprar uma casinha. O brasileiro, em parte, que é um pouco português, como eu digo sempre, também tem essa vontade. É o sonho de todos. O sonho de todos é ter um abrigo, é ter um teto. E, para isso, para a compra da primeira casa, nós também
temos um programa interessantíssimo. Damos $2.500, que ajuda imenso no ato da compra da casa. Claro. Nós pagamos o notário, pagamos a avaliação. Portanto, temos esse programa que nós temos em português, portanto, vocês podem procurar o panfleto em português, e todos os serviços que a Caixa oferece, todos, e toda a nossa gama de produtos e serviços, nós temos num panfleto em português. E acho que isso é primordial para uma pessoa que chega, que ainda não é perfeitamente bilingue, que ainda não fala perfeitamente francês. Nem só para quem está chegando, mas também quem já está em Montreal. Quem já está aqui eu e que não incentivo conhece. Que não conhece, por que não? Existem pessoas que têm conta na Caixa de Jardim em outro, digamos, outro setor. Se não me engano, você pode pedir a transferência para a Caixa. Claro, posso pedir a transferência, incluindo, posso pedir a transferência da própria hipoteca, se já tem cá uma casa, se já comprou a casa. E nesse caso, a pessoa também não paga nada da transferência da hipoteca para a Caixa. Nós assumimos todos os custos. E se eu te fizesse uma pergunta agora, Jacinta? Sim, Hamilton. Para nós encerrarmos o nosso programa. Qual seria o maior diferencial da Caixa? O maior diferencial da Caixa, como você diz em bom brasileiro, seria o de que nós falamos da nossa língua. E a língua que nós falamos é uma língua maravilhosa. Exatamente. É a língua de Camões, é o que eu sempre digo. O português. O diferencial é bem simples. É uma instituição que nós falamos a nossa língua. A nossa língua. E com uma parte importantíssima, é que os nossos funcionários também são de origem brasileira, alguns. E já facilita bastante. Facilita bastante. Portanto, quando um brasileiro quer contactar com a Caixa, ele pode ouvir o português cantado brasileiro através dos nossos empregados. Portanto, que para mim o brasileiro é uma língua linda. E eu acho linda a língua portuguesa. Então não vamos entender. Mas Jacinta Amâncio, muito obrigado por ter vindo ao programa Cidade Brasil. Foi um prazer estar aqui consigo, Hamilton. Foi um prazer enorme falar um pouco dessa instituição que só tem a nos orgulhar. Só. E eu faço mais um apelo, é que venham ver-nos, venham visitar-nos, e vocês vão ficar agradavelmente surpreendidos com o serviço que nós oferecemos. Muito obrigado mais uma vez. O programa Cidade Brasil vai uma pausa comercial e logo após nós voltamos com mais programa Cidade Brasil. Fiquem sintonizados que voltamos já já. Hoje no programa Cidade Brasil recebo duas irmãs de talento, Jussara Belo, cantora, e Edwin Belo, artista plástica, brasileiras nascidas na Suíça, que vão falar um pouco da trajetória artística delas aqui no nosso programa. Sejam bem-vindos ao programa Cidade Brasil. Muito obrigada. Como é que começou a trajetória artística de vocês? A gente veio aqui para estudar e conhecer Montreal e depois pensei assim, eu quero ser conhecida aqui, porque eu não conheço ninguém me conhece. Mas isso aqui em Montreal, mas eu falo antes de chegar em Montreal, como é que começou, como é que despertou o lado artístico de vocês? Quando a gente era bem pequenininha, sabe, desenhando assim nos papéis. Isso no caso, quem é a cantora e quem é a artista plástica? Ela é artista, eu sou a cantora, mas eu também desenho. Sim. Mas começou com ela. Começou com ela, bom. Ela me seguiu desenhando e depois na escola ela era muito boa. E eu só adorava cantar sempre. E minha mãe sempre cantando a música brasileira, então eu segui isso. Então, quer dizer, começou desde pequeno. Desde pequeno. Vocês já começaram a despertar o interesse. Aí, de repente, vocês chegam aqui no Canadá e começaram a praticar também, a cantar e a parte de artista plástico. Como é que foi essa história? Conta pra gente. Então, eu comecei a estudar em design e peguei um curso assim de pintura e eu comecei a pintar e depois todos os meus amigos falaram que você deveria fazer uma vernissagem e então pensei, mas eu não fiz, eu não procurei e eu fui lá no restaurante português e conseguiu espaço a vernissagem? Sim. Então, foi assim, foi tudo
não estava pensado assim, Não foi estava nada programado. Nada programado. nada programado. Por sinal, foi o local onde nós nos conhecemos e É. surgiu a ideia de nós fazermos a entrevista. Gostei muito do formato. Duas irmãs, uma artista plástica, uma cantora, uma expondo, fazendo vernissage, e a outra cantando, dando toda uma animação especial. Achei que foi assim, uma fórmula realmente muito boa de vocês terem. E a tua exposição, ela vai ficar até quando? Então, é para todo o mês de agosto. A minha vernissagem foi para a abertura para esse mês, então você pode passar lá durante todo o mês. Então, quem quiser ver o teu trabalho, vamos colocar na tela agora da televisão o endereço onde as pessoas vão poder acompanhar a vernissagem até no final de Agosto. Até no final de agosto. Agosto, é. Tá, então as pessoas podem aproveitar. E se quem quiser ver, acompanhar o teu trabalho musical? A gente não programou nada agora, mas a gente está pensando fazer de novo em setembro, nesse mesmo restaurante, ou outros restaurantes também, Upstairs Jazz, fazer bossa nova lá. Já que falou em bossa nova, explica para mim como foi que surgiu essa tua paixão pela bossa nova. A minha mãe sempre escutava bossa tua nova. mãe que eu conheci é uma pessoa maravilhosa, por sinal, e parece que ela é uma tiete das filhas. Isso é bom, incentivar. Tá certo. Sim, então, eu não sei, só assim, escutando, eu me apaixonei pela esta música. Então, é assim que eu canto bossa nova agora. E vocês duas, ambas nasceram na Suíça, Sim. brasileiras nasceram na Suíça, mas que continuam, não perderam, mesmo estando fora do Brasil, vocês não perderam o amor pelo Brasil. Nunca. Porque minha mãe sempre deixou esse ambiente brasileiro na casa e minha família também foi morar na Suíça, então a gente teve o nosso Brasil na Suíça. Sim. Então, eu me considero brasileira. Eu também. Tua exposição artística vai ficar no restaurante Chile Português até no final do mês de agosto. Você, quando tiver novas apresentações do teu show, fala pra gente no programa, que vai ser um imenso prazer nós divulgarmos. E quando quiserem e puderem, o programa está sempre de portas abertas a receber vocês. Ok, muito obrigada. E já que nós estamos falando de arte, vamos agora assistir o vídeo da repórter Silvinha, que esteve presente na inauguração da Academia do Mestre Peninha, juntamente com o dançarino e coreógrafo Marcos Brasil. O programa Cidade Brasil volta logo após. Fiquem sintonizados que voltamos já já. Estamos aqui presentes na inauguração do Centro Cultural e Artes Marciais Brasileiras. E aqui ao meu lado o mestre Peninha. Peninha, primeiramente, meus parabéns. A turma está super bonita, eu vi todo mundo engajado. E o que a gente encontra de novo aqui nesse novo espaço? Então, esse espaço aqui é uma realização de um sonho de muitos anos. Poder estar numa localização boa, perto do platô, Myland. E assim, eu vou tentar de novo oferecer a cultura brasileira para todos, para a comunidade brasileira também, em especial, tentar atrair a comunidade brasileira em geral, para tentar ter cursos de samba, capoeira, jiu-jitsu brasileiro, para crianças, adultos, mulheres, adolescentes, geral. Todo mundo é bem-vindo no nosso centro cultural. Então aqui estamos tentando colocar cursos de português e assim vai. Vamos tentar funcionar como um centro cultural mesmo. E agora confirmado, quais são as atividades que o centro oferece? Agora, presente, começamos já com a capoeira, o jiu-jitsu, o samba de gafieira, forró, samba no pé e logo a gente entra com aulas de português. E para quem está assistindo a gente agora e tiver interesse, quais são as informações, onde é que a gente consegue essas informações? Então, agora nossa localização fica no 5842 Boulevard Saint-Laurent, na rua Saint-Laurent, esquina com Bernard.
né? Metrô muito acessível, que é o metrô Rosemont. E agora estamos aqui, na cara do gol, na Saint Laurent. Muito obrigada, Peninha, e mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Obrigado a vocês, obrigado a todos. Espero que venham conferir aí o nosso centro e nossa cultura. Muito obrigado, valeu. E agora estamos aqui com o dançarino, coreógrafo e professor de dança aqui do centro, Marcos Brasil. Marcos, diz pra gente quais são as danças que você está ensinando aqui no centro. Prazer, boa noite. Então, aqui nós trabalhamos com as danças de salão, que no Brasil são um bloco, como a gente chama, num curso de dança, aprende-se o ritmo do bolero, soltinho, que é um estilo de swing à brasileira, um swing norte-americano à brasileira, e o samba com suas vertentes, com suas variações, dançado a dois. Perfeito. E me diz uma coisa, eu particularmente sou um amante do forró. O forró você vai ensinar aqui? Com certeza, o forró pelas características da influência europeia no Brasil, é uma das danças que mais se difundem no Quebec francófono e anglófono, pela peculiaridade do acordeon e a melodia europeana que se enquadra dentro da música. Então é mais fácil, é mais balançado, mais colado, é muito mais acessível dentro da linguagem dança para os estrangeiros. E o forró está no menu, está no pacote das danças de salão. Base. Puladinho. Je lui donnais toute l'intention du piano. Elle est là. E me diz uma coisa, quem é que pode participar dessas aulas maravilhosas de dança? Todo mundo, todos são bem-vindos. No início a gente pensa, poxa, mas eu nunca dancei. É sempre crítico, porque às vezes as pessoas que nunca dançaram se sentem inibidas e as que já dançam pensam que não precisam. Mas é essencial que quando você tem um profissional de dança com experiência, que conhece a musicalidade brasileira, as pessoas que dançam salsa se identificam, as pessoas que dançam tango se identificam, os estilos de dança em geral, pela característica híbrida da cultura brasileira, há um senso de participação muito grande, todo mundo pode aprender. Quem nunca tenha dançado, quem já dança há anos, chega, se identifica e se adapta. Perfeito. Marcos, muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Obrigado a vocês, o público maravilhoso. Aqui termina o programa Cidade Brasil. Muito obrigado pela audiência de todos vocês e até a próxima quarta-feira aqui na ICI Televisão.